Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar aí agora um bate-papo, né, com empresários e convite para todos vocês que compartilhando aqui teve algumas dúvidas, algumas consultorias, alguns treinamentos que alguns clientes, alguns alunos, né, estavam com várias dúvidas. E aí, falei, bom, vou fazer uma live, né, para a gente trocar uma ideia, bater um papo. O conteúdo dessa live é para a gente entender aí algumas dores que você, empresário, pode utilizar aí na sua estratégia, tá? Bom, a gente vai aguardar um pouquinho, né, tem aí... Já entrou aí o Vitor, né, do nosso marketing, faz parte aqui da nossa equipe. Valeu, Vitor. Forte abraço aí. Vai dando aí o suporte aí para nós. Bom, e queria compartilhar com vocês, hoje um grande desafio, né, dos empresários, né, é a questão de tempo, né? Então, em várias consultorias, eu percebo que as pessoas sempre questionam como que eu vou ter tempo, como que eu vou administrar, né, melhor a minha empresa. Então, dentro desse bate-papo aqui, eu quero que você coloque aqui a sua dúvida, tá? Então, tem pessoas aqui da minha equipe que está te recepcionando. O cronograma dessa live, a gente vai iniciar com a contribuição de 5 empresárias, tá? Então, essas empresárias, elas me autorizaram, né, a estar compartilhando a dúvida dela, o nome dela, a empresa dela. E aí eu estou aqui para a gente trocar essa ideia, né? Então são praticamente 5 dúvidas, né, 5 questionamentos de empresários. E aí, se você tem aí, coloca aí a sua pergunta, né, que a minha equipe vai pegar e vai estar aí passando para mim, ok? Bom, esse conteúdo é um conteúdo bem interessante, então não deixe aí de mandar um aviãozinho aí para os seus contatos, para chamar pessoas aí para essa live, para a gente ter aí essa troca de experiência, ok? Vamos lá, tomar uma aguinha. Aguardar aqui mais um pouquinho, tá? Para a gente iniciar. Vamos lá, colocar meu óculos aqui. Deixa eu ver aqui o pessoal que está entrando. Scarlett, boa tarde, Scarlett. Érica aqui é do nosso time, né? Muito bem-vinda, Érica. Cássia, Flávia Oliveira, cliente, amiga. Boa tarde, Flávia. Muito bom. Bacana. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Bom, para vocês que entraram aí, o conteúdo dessa live, né, nós vamos falar sobre as principais dores, dúvidas de empresários, e aí não deixe aí de mandar um aviãozinho, de convidar aí para as pessoas, né? Gisele, boa tarde, Gisele, seja muito bem-vinda, bacana, muito bom. Pessoal, vou aguardar mais um pouquinho, tá? Felício Aguiar, boa tarde, Felício, seja bem-vindo, muito bom. Bacana, vamos aguardar mais um pouquinho e aí já a gente já inicia. Isso aí, obrigado, sucesso também para todos vocês, espero contribuir aí para cada um de vocês. Estou vendo aí que tem empresários aí, clientes, né, alunos na live. Então, a minha expectativa dessa troca de ideia aí para melhorar aí a gestão de vocês. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Eu tô com algumas perguntas aqui, né, algumas dúvidas
que eu gostaria de debater. E aí, assim que você vai tendo alguma dúvida, vai tendo algum questionamento, você pode estar colocando aqui, né, que tem pessoas aqui da minha equipe, né, que está aí pegando essas perguntas para a gente estar aí conversando, tá? Então vamos lá. Queria começar, tá, com o questionamento da Arilene Martins, né? Arilene Martins, a empresa dela, ela é empresária e empreendedora da Casa do Pão, né? E aí o que acontece? Ela me colocou, né, essas 3 dúvidas aqui que eu queria compartilhar com você, tá? Primeiramente, ela fala aqui sobre a falta de capital, né? Então, assim, eu tenho certeza, você que está aí assistindo aqui nessa live, talvez você possa se identificar com essa questão de não ter capital, né? E aí ela perguntou aqui para mim, tá, eu não tenho capital, como que eu tenho que fazer? Bom, Arilene, a primeira questão, né, dessa sua dúvida, nós temos que pensar que você precisa de um capital para você literalmente girar a operação aí da sua indústria, né? Então você tem que ter o recurso para você pagar os seus fornecedores, que são os seus custos variáveis, os seus custos fixos, e inclusive, né, o seu prolabore aí para estar mantendo a sua operação. Então muitas vezes você inicia, né, você deve ter iniciado com pouco recurso, e aí você tem que trabalhar a margem de lucro que você está tendo, tá? E aí com esse lucro você tem que entender que você tem que estar reinvestindo, você tem que estar voltando para o seu capital, é o que nós chamamos de capital. Então é o seu capital próprio que você está girando aí na sua empresa. Agora, você pode perguntar, tá, mas o meu capital está baixo, eu tenho pouco, como que eu posso adquirir? Aí a gente vem aí para capital de terceiros. A capital de terceiros, você pode aí, inicialmente, eu posso te recomendar você procurar a sua instituição financeira, que você tem conta, que você já tem relacionamento, e procurar aí alguma linha de crédito. Uma linha de crédito interessante, que é para você que é aqui de Goiânia, é a Goiás Fomento. Então a Goiás Fomento, ela tem aí linhas de crédito bem interessantes que você pode estar aí pegando dentro para sua empresa, tá? Então se você quiser depois mais informações, né, a nossa empresa também é correspondente da Goiás Fomento, você pode me chamar em inbox, você pode mandar uma mensagem para mim, que aí eu coloco a uma pessoa minha aqui para entrar em contato, para te falar quais que são as documentações, o que eu posso falar para você nessa captação para capital de giro, porque eles têm lá linha de crédito específica para capital de giro, com juros mais baixos, tá? Com carência, né? A carência é interessante para você aí no seu fluxo de caixa, porque você pode ter aí um fôlego, pagar um jurinho baixinho, né? E posteriormente começar aí a potencializar mais esse capital, tá? Tem o prazo de carência, o prazo de carência da Goiás Fomento é 36 meses, tá? Bom, sobre a questão do capital é essa, né? O grande desafio é você manter esse capital e fazer aporte, pegar empréstimos, né? Então esse aí é o caminho para você ter aí o seu capital de giro. Não pode vender, tirar todo o dinheiro e ficar sem o recurso para você manter a operação. Isso não pode. E tem várias empresas que fazem isso. Então esse, Arilene, é o cuidado que você tem que ter. A segunda pergunta que a Arilene me falou sobre planejamento, né? Então, como ter, né, planejamento? Então, Arilene, a dica que eu dou para você, principalmente agora no início do ano, é que você faça um planejamento estratégico. O planejamento estratégico, Arilene, o ideal é você fazer ele bem antes de começar. Então, por volta ali de novembro, dezembro, né, você pode estar fazendo o seu planejamento para quê? Para você ver as suas estratégias do próximo ano. Mas ainda dá tempo, mesmo na data de hoje, que é dia 16, você pode pegar, fazer o seu planejamento estratégico, tá? Você pode definir ali quais que são as suas metas. Você pode colocar meta de faturamento, de aumento de cliente, você pode colocar metas do seu envolvimento em redes sociais. Então tem várias métricas que você coloca ali dentro do planejamento estratégico.
Dentro do planejamento estratégico, depois vem a parte prática, né? Vem o que? Você agir. E tem uma ferramenta que é o plano de ação 5W2H, que você pode, Arilene, colocar ali um plano de ação onde você determina quem vai fazer, o prazo, né? Ou seja, ter uma meta específica para você estar fazendo ali as suas ações. Então, é aquela questão, né? Não adianta você só pensar, você tem que fazer. Então, tem que colocar na ação. Então, é uma dica que eu daria para você, Arilene. Se você quiser entender sobre uma ferramenta que vai te auxiliar no seu planejamento, nessa sua dúvida, você pode ir lá no meu canal, no YouTube, que tem 2 vídeos lá que eu falo sobre a análise SWOT. A análise SWOT, Arilene, ela é uma ferramenta que você pode fazer uma pesquisa, tá? Você pode buscar e fazer um cruzamento com essas informações e ela vai te auxiliar muito aí no seu planejamento. Então a gente tem no primeiro vídeo lá onde eu dou os conceitos e no segundo vídeo tem um momento que eu estou lá com a minha sócia, onde a gente mostra como que a gente faz na prática, e aí já é um direcionamento para essa sua dúvida aqui dentro do seu planejamento estratégico, beleza? Então vamos lá. E a última dúvida dela foi a questão da visibilidade, né? Que ela falou assim, poxa, como que eu consigo ter visibilidade? Então, Arilene, finalizando aqui as suas dúvidas, você precisa entrar no marketing, né? Então você precisa começar a se relacionar, você precisa trabalhar aí as suas redes sociais. Aí vem o grande problema, né? Que eu já vi até em outras dúvidas aqui, a falta de tempo. Bom, Arilene, é aquela questão, né? Hoje você precisa estar online para mais pessoas estar vendo o seu produto, conhecendo. Então você trabalha aí com vários produtos aí, com pães, né? Diferenciados que as pessoas não conhecem. Então, Arilene, você tem que levar isso para mais pessoas. E aí a minha sugestão, a minha dica é que você fazer um trabalho aí no seu marketing digital, beleza? Então, a questão da dúvida da Arilene. E aí, Arilene, qualquer dúvida que você ficou, você pode entrar em contato comigo aí, que vai ser um prazer estar junto com você, tá? Te respondendo. Bom, a outra empresária que me colaborou, que eu quero compartilhar com vocês, só um minutinho, vou tomar uma água aqui, é a Isabela Cristina, da Chocolatudo, tá? Ela fez uma consultoria comigo, num projeto que eu estava com o Sebrae, e eu até fui cliente dela no meu aniversário no ano passado. Eu até tive a experiência do produto dela, um produto muito gostoso, né, Isabela? Você está de parabéns aí na Chocolatudo. E aí, a Isabela contribuiu aqui com algumas perguntas, né? E aí eu queria compartilhar aqui nessa live para a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Então ela perguntou aqui como que faz a projeção de vendas, né, para criar metas. Então, Isabela, é a mesma questão que eu falei para a Arilene, né? Primeiro você precisa ter um planejamento. Quando você fala assim, estabelecer metas, você precisa pensar aonde que você quer chegar. Então, vamos dar um exemplo. Você quer aumentar o seu faturamento em tantos reais. Então, você tem que ser específico ali com essa meta. Eu quero chegar ao meu faturamento a tantos reais. Aí depois vem a ferramenta plano de ação. O que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo? Então, para traçar essas metas, Isabela, uma das maneiras mais eficientes que tem é você traçar ali dentro do seu planejamento estratégico, ou seja, não fique preocupada, Isabelle, pensando assim, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Não preocupa com isso. Pode fazer de uma maneira simplificada com os objetivos e metas que você quer. Posteriormente, você coloca isso no papel, estabelecendo um plano de ação, uma ação para fazer a coisa acontecer. Bom, pessoal, voltando aqui, tive um probleminha aqui na conexão. Sinalizam aí para mim se voltou tudo normal. Bom, então eu estava aqui na pergunta da Isabela da Chocolatudo, né? Então, Isabela, para você criar essas metas, primeiro você parte ali do seu planejamento, posteriormente você vai passar ali
um plano de ação e estabelecer. Além de faturamento, o que eu quero mais? Eu quero ter mais clientes, eu quero ter um mix maior de produto, eu quero ter uma presença digital maior. Todas essas metas é dessa maneira. Agora, se você falar assim, como que eu traço as metas financeiras? Aí uma sugestão que eu dou para você é fazer uma projeção através de fluxo de caixa, que é uma ferramenta que você pode pegar a sua projeção de tudo que você quer que entra, ou seja, faturamento, e de tudo que você quer que saia, que são os pagamentos. Então é uma maneira também de fazer a projeção em relação ao que você me perguntou aqui, tá? A outra dúvida dela é a questão de trabalhar com campanhas, né? E em meses que está mais em alta. Então, Isabela, da Chocolatudo, é a questão de estratégia, né? Eu não sei se é você que está fazendo toda essa parte de marketing na sua empresa, mas a minha sugestão é que você faça uma estratégia de marketing, né? E nos momentos de alta, né, que principalmente com o seu produto, que tem algumas datas, né, que principalmente você pode ter mais uma demanda maior, né? Aí você tem que intensificar, você tem que fazer investimentos para isso chegar a mais pessoas. Se você ficar, Isabela, dependendo somente do orgânico, né, você vai chegar a poucas pessoas, porque todas essas ferramentas, né, ela tem aí o mecanismo dela para você ter que investir para você chegar a mais pessoas. Então respondendo a sua pergunta, é você ter uma estratégia assim bem pontual em cima dentro do seu marketing nesses períodos. Então essa seria a minha sugestão, tá? A outra dúvida que ela colocou aqui é a questão de custo com funcionário. Então, Isabela, respondendo a sua pergunta, é muito bacana, porque eu sempre falo para os nossos clientes que sempre quando você for contratar um funcionário, a importância de você entrar em contato com a gente, onde a gente vai apresentar para você todo esse custo, para você ver se é o momento e o que você tem que fazer na sua precificação, na sua projeção de faturamento, na sua demanda, para você absorver esse funcionário. Mas respondendo a sua pergunta, Isabela, sobre o custo de funcionário, você tem o custo aí, como eu lembro que a sua empresa está como microempreendedor individual, você vai ter o custo do INSS de 3%, tá? Então você vai ter um custo mensal em cima do salário, lembrando que você pode contratar um funcionário, Isabela, somente com um salário ou piso da categoria. Além desses 3%, você vai ter ali o FGTS, que é 8%, tá? Então todo mês você tem que pagar esse FGTS, então você tem que analisar e colocar isso dentro do seu fluxo de caixa mensal. E também tem 13º e férias, tá? Então esses são os custos que você vai ter como funcionário, beleza? Só um minutinho. Bacana. Continuando aqui, pessoal, como eu falei para vocês, o nosso cronograma aqui, eu estou respondendo aqui algumas perguntas, né, de alguns alunos, de alguns clientes, e aí não se esqueça, se você vê que esse conteúdo está sendo interessante para você, aperta o coraçãozinho aí para isso chegar a mais pessoas, tá? Manda o aviãozinho aí para os seus contatos, para você, de repente tem outras pessoas que podem estar aí com essa necessidade dessas informações, a gente está compartilhando aqui, tá? Então eu estou aqui lendo aqui algumas perguntas e aí a gente vai fazendo esse bate-papo. E aí, se você tiver a sua dúvida, não se esqueça de colocar aí que a minha equipe está anotando e assim que eu concluir essas 5 demandas aqui que colocaram, aí eu vou ler a pergunta de vocês, beleza? Então vamos lá. A outra pergunta aqui da Isabela da Chocolatudo foi a questão de custo fixo e variável, né? Então, Isabela, dentro da sua empresa, né, que você industrializa, é uma confeitaria, todos os custos que você tem para fazer os produtos que você vende para o seu cliente, Isabela, isso nós chamamos de custo variável. Então, custo variável é tudo aquilo que reflete diretamente na sua venda. Tá? Então você imagina aí dentro da sua produção que isso é tudo custo variável. O seu custo fixo é tudo aquilo que, independente se você vende ou não, tá ali, fixo para você pagar. Aluguel,
funcionário, telefone, energia, água. Essa é a diferença entre custo variável e custo fixo, beleza? Então vamos lá. A outra dúvida dela, tá? É uma dúvida, pessoal, que nos treinamentos que eu ministro, principalmente presencial, é uma dúvida muito recorrente. Ela colocou aqui, como saber se a minha empresa está dando lucro? Então olha só, Isabela, para você saber que a sua empresa está dando lucro, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o registro das informações financeiras da sua empresa. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, se você vende no cartão, você precisa ter o controle das suas vendas de cartão. Lá dentro do cartão, você tem os custos que também tem que ser reconhecidos lá na sua movimentação. Aí, trazendo para a movimentação, nós temos dois controles financeiros que você precisa ter dentro da sua empresa. O primeiro deles é o controle de caixa. Então, Isabela, tudo que entra e tudo que sai em dinheiro da sua empresa, você registra nesse controle. Se você tem conta bancária, aí nós temos o controle bancário. Então, você tendo o controle desses dois controles, você consegue saber se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. Como? Através de uma ferramenta gerencial que é o demonstrativo de resultado. Essa ferramenta gerencial, Isabela, você pode colocar lá num determinado período faturamento, custo variável, custo fixo, e aí você vai ter o seu resultado. Se for positivo, lucro. Se for negativo, prejuízo. Se você quiser entender um pouquinho mais, Isabela, e outras pessoas que se identificou aí com essa dúvida da Isabela, que é de não saber se dá lucro, lá no meu canal eu tenho 2 vídeos que eu falo sobre o demonstrativo de resultado. Num desses vídeos eu explico o conceito e no outro eu mostro na prática como que você faz aí o preenchimento. E se você quiser a planilha, é só você me chamar no direct ou pelo WhatsApp, que vai ser um prazer passar essa ferramenta para você utilizar. Então é assim, Isabela, que você vai conseguir. Ah, mas aí você vai parar por aí? Não. A partir que você faz ali o seu preenchimento, você vai poder analisar se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo e principalmente avaliar e traçar as ações, Isabela, para o próximo mês ser diferente, não é verdade? Então essa é a maneira que eu recomendo, ter um conteúdo aí bem interessante que eu posso estar te ajudando, tá? E como saber o quanto que eu dou de desconto, né? Então uma boa pergunta, né? Então eu tenho ali um produto, qual que é o valor de desconto que eu posso dar? Então, primeiramente, quando a gente fala de desconto, Isabela, a gente precisa pensar qual que é a metodologia que você está utilizando de precificação do seu produto. Então, como que você está formando o seu preço? Quando você está formando o seu preço, olha só que interessante, você precisa pensar nas variáveis: custo variável sobre a venda, custo fixo e a margem de contribuição, ou seja, o percentual. Então você, com essas 4 variáveis aqui, você pode analisar quanto que você pode dar de desconto. Quando a gente fala em preço, a gente precisa, além de precificar com uma fórmula correta, eu tenho conteúdo lá também que eu falo e explico para você, depois você entra lá e dá uma olhada. Você tem que olhar o mercado, você tem que olhar os seus concorrentes, Isabela, para você ver se está competitivo e aí você pode estar trabalhando ali com desconto. Lembrando que esse desconto, Isabela, ele não pode comprometer aí o seu resultado. Você não pode, porque quando você tem o seu preço de venda e todo o seu custo variável, se você diminuir, nós encontramos a sua margem de bruta, né, que a gente chama de margem de contribuição. E aí você tem que analisar direitinho para você não ter prejuízo ali na hora da venda. Beleza? Então vamos lá. E a última pergunta da Isabela Cristina, da Chocolatudo, é como inovar, né? A importância de inovar. Bom, aí a gente fecha, Isabela, falando para você o quanto que inovação é a todo momento. Inovação, você precisa sempre
está inovando. Então, quando você cria algo novo, né, eu acompanho o seu Instagram, Isabela, e vejo, né, muitas vezes você está ali colocando, você sempre tem que estar ali acompanhando. Hoje, se você analisar, nós consumidores estamos cada vez mais exigentes. Então, é muito importante que você pegue e tenha essa clareza que a inovação ela tem que ser frequente, tá? Então essa é a dica que eu dou para você. Bom, pessoal, então a gente dando sequência, né? Eu espero que vocês estejam gostando aí dessas dúvidas, né? Então eu já falei aqui das dúvidas da Arilene, né, lá da Casa de Pão, e fechei agora com a Isabela Cristina da Chocolatudo. E vocês podem ver que essas dúvidas, elas são tão recorrentes, né? Então, vale aí uma reflexão, tá? A minha equipe me passou aqui mais algumas perguntas que vocês colocaram aqui. Eu estou finalizando aqui e aí eu já vou ler a pergunta de vocês, beleza? Bom, e tem uma outra pessoa aqui, por coincidência também, da área de alimentação, e a Ana Paula, da Ana Doces, né? Que também, né, Ana, se você tiver por aí, seu produto é fantástico, né? Eu já tive uma experiência aí com a Ana, né? Então, super recomendo essas duas aí, que elas são fortes aí no produto delas, tá? Ela colocou aqui, gente, fazer marketing, né? A questão de tempo, né? Como arrumar tempo. Né? Então, Ana, esse é o grande desafio para empreendedores que trabalham sozinhos. Né? Então, como fazer? Ana, tem que fazer. Então, a primeira questão é que você precisa fazer marketing na sua empresa. E aí você colocou aqui a questão da recorrência. Sim, você tem que ter recorrência. Você não pode fazer um trabalho e depois parar de fazer, porque aí você vai perder ali a conexão dessas pessoas, as pessoas vão parar ali de estar acompanhando o seu conteúdo e os seus produtos. Então você precisa sempre estar atualizando. A dica que eu dou para você, Ana, é a seguinte: você precisa ter alguém para te ajudar, porque conhecendo a sua produção, eu sei que você trabalha sozinha. E você trabalhando sozinha, você precisa de alguém para te ajudar. Então, inicialmente, você pode chamar alguém da sua família, alguém que possa alimentar e se relacionar aí com seus clientes, que a gente sabe que é uma tarefa complicada, né? Eu tenho aqui dentro da minha empresa uma pessoa que é o Vitor, que está aqui com a gente, que cuida dessa parte. Então não é uma coisa assim, a gente precisa realmente de ajuda, a gente precisa delegar isso para alguém. E se você não coloca, depois que se você não tiver uma pessoa que possa te ajudar, e aí você procurar empresas, profissionais, né, que possa te dar aí um suporte. Então tem aí esse pessoal que faz essa questão aí de redes sociais, de todos os controles, e aí você pode estar fazendo aí dentro da sua empresa, beleza? Bom, e a outra questão aqui que ela colocou, analisar melhor os resultados, custos e despesas. Aí, Ana, eu fecho aqui as suas perguntas, né, falando para você o seguinte: se você tem todos os registros das suas informações, se você faz a análise mensal dentro de um fluxo de caixa, dentro de um demonstrativo, é só você avaliar ali. Se você pegar, por exemplo, um demonstrativo de resultado, ele te mostra ali os percentuais, e a dica que eu te dou é você fazer um comparativo, Ana, de um mês pelo outro. Ah, por que o meu faturamento aumentou? Por que ele diminuiu? É muito recorrente agora o seu custo variável aumentar devido, né, esse aumento que está tendo aí nos produtos, principalmente produtos que você trabalha, né? Então, assim, é fazer essa análise. Você olhar ali para o custo fixo e falar, poxa, será que eu tenho algo que eu posso estar ali diminuindo, trocando de fornecedor, enfim, tudo isso, né, você pode estar fazendo aí, beleza? Bom, e aí eu quero falar aqui uma dúvida da empresária. Essa empresária é a Ludiane, né, da Oca do Açaí, né, aqui até próximo aqui da nossa empresa. E ela colocou uma pergunta, gente, muito bacana, que eu acho que vocês vão ter uma reflexão bacana. Que olha só, ela colocou aqui, ó, como acompanhar as exigências dos clientes. Olha só que interessante, né?
Então foi o que eu falei anteriormente, né? Nós clientes, a gente está cada vez mais exigentes. E aí, Ludiane, qual que é a dica que eu dou para você? Relacionamento. Você precisa entender a sua persona, você precisa cada vez mais se relacionar com seus clientes, entender qual que é a necessidade dele, para você ir acompanhando e pegando ali as sugestões. Então é muito comum, às vezes ali no seu atendimento, você pega uma dica, alguma coisa e vai implementando ali. Então é uma das coisas mais importantes para você acompanhar essa sua dúvida, Ludiane, é a questão do relacionamento, beleza? Então vamos lá. A Ludiane colocou aqui também a diversificação e variedade dos produtos, né? Aí, pessoal, ela quis dizer em relação à concorrência dela, né? Porque ela relatou que os concorrentes colocam tantas coisas e como fazer, né? Primeiramente, Ludiane, você tem que acompanhar, você tem que estar ali verificando, tá? Cada concorrente, você precisa monitorar esse pessoal, você precisa ver o que essas pessoas estão fazendo. Volta à questão do relacionamento, você voltar ali junto com o seu cliente, entender a necessidade dele para você saber qual que é o desejo dele, o que ele está querendo. Muitas vezes o próprio cliente te dá algumas dicas, Ludiane, que você pode aí tranquilamente já fazer. Beleza? Então vamos lá, tomar uma aguinha aqui. Bom, continuando aqui, a última pergunta dela é relacionada à concorrência, né? Que foi o que a gente falou. E aí, Ludiane, concorrência, ela é muito interessante, Ludiane, para você pensar assim, poxa, como que eu estou diante a minha concorrência? Então você olha a sua concorrência, como que está a estrutura, como que está o atendimento. Você tem que ter ali um monitoramento, acompanhar para ver se você está sendo competitiva. E uma coisa que eu sempre bato na tecla, Ludiane, é a experiência do cliente. Eu acho que vocês têm que procurar ter um processo muito bem alinhado, certo? E dar ali um atendimento diferenciado, um produto bem feito. Então tudo isso você dá uma experiência para o cliente e você fica mais competitiva. Com isso você consegue aí blindar aí contra a sua concorrência, beleza? Bom, pessoal, por último, né, eu quero falar sobre a dúvida da Heloísa, né, da Quitandas da Elo, né? Não sei se você está aí, Elo, mas suas dúvidas foram bastante interessantes também, né? Só te agradecer. A Elo também, eu tive a experiência aí com a empresa dela, muito bacana, super profissional, um produto muito bom. Ela trabalha com quitandas, né, pão de queijo, muito bacana, super recomendo aí para vocês. A dúvida dela, a principal, que eu falei lá na primeira com a Arilene, que é a questão do capital de giro, né, a falta de capital. Então, Heloísa, é a mesma coisa que eu falei para a Arilene, né, você precisa pegar ali o valor que você está investindo para fazer os seus produtos, tá? Então, a partir que você tem ali, vai ter no seu lucro, você tem que lembrar, Heloísa, que esse dinheiro tem que voltar para a sua empresa para você reinvestir, que é o que nós chamamos de capital. Se você tiver com pouco capital, a questão aí de ter que pegar capital, eu falei para você no início dessa live a questão aí de uma linha de crédito de algum banco que você já tem conta. Dei o exemplo aí da Goiás Fomento, que nós somos correspondentes, tem linhas bastante atrativas, né? Então você pode também estar fazendo aí, tá? E a outra questão que ela colocou aqui, gente, é a questão da matéria-prima, né? Do aumento, né, do custo da matéria-prima, né? Então é a questão, né, Lu? A gente, para você blindar em relação a isso aí você volta lá no que eu falei anteriormente, na precificação, né? Então você precisa olhar o mercado, como que as pessoas, os seus concorrentes estão vendendo um produto parecido com o seu, e aí você precisa o custo variável, né? Quando a gente fala de matéria-prima aí no seu segmento, é o custo variável. E aí você tem que jogar esse percentual aí de aumento no preço do seu produto. Aí você pode falar, poxa, mas já está muito baixo, a minha margem está pequena, a concorrência está aí colocando um custo muito baixo, mas assim,
Elô, é muito melhor você trabalhar com diferencial. Eu conheço bem o seu produto, eu já tive a oportunidade aí de ter experiência com o seu produto. Não adianta, você precisa trabalhar mais os argumentos aí com o seu cliente para mostrar para ele que o seu produto tem valor. Porque se você diminuir ali na margem, não vai dar a qualidade e a experiência que o seu produto dá. Então não vale a pena. Então você tem que ter ali realmente um lucro para estar aí tendo um retorno aí para sua empresa. Beleza? Bom, pessoal, aí eu finalizei aqui, né, as 5 perguntas, as 5 dúvidas, né, com essas empresárias. E agora eu quero pegar aqui, vou só pegar mais uma aguinha aqui, peço licença para vocês. Agora eu quero pegar aqui, a minha equipe passou aqui para mim algumas dúvidas, né? Então eu vou colocar aqui para você. Colocou aqui, ó, como ter segurança na formação de preço, né? Então olha só, você que fez essa pergunta, para você ter segurança na formação sua de preço, você precisa trabalhar com 4 variáveis, né? Primeira coisa, você precisa olhar para o mercado, né? Então, quando a gente fala de preço, você olha para o mercado, tá? Olhando para o mercado, para o seu concorrente, principalmente, você vai ver ali quanto que ele está vendendo o produto. E aí você vai olhar para o seu produto e vai trabalhar com a precificação. Então, tem aí fórmulas para você fazer, não sei se no seu sistema. Às vezes, se você quiser, depois você pode me pedir que eu mando para você um videozinho, algum conteúdo que explica sobre as 4 variáveis que você precisa preocupar para você ter segurança na formação de preço. A primeira dela é o que? Custo variável. Então, o seu produto, tudo que você gasta para fazer o seu produto ou o seu serviço, custo variável. Custo variável sobre a venda. Essa outra variável é imposto, o percentual do cartão de crédito, tudo isso é custo variável sobre a venda. Então você tem que estar analisando aí se você está jogando. Para você ter uma ideia, muitas vezes em treinamento que eu ministro, quando eu pergunto como que as pessoas precificam, elas pegam só o custo variável e jogam uma margem. Muitas vezes, pessoal, eles não jogam o imposto, o percentual do cartão de crédito, que é custo variável sobre venda. O outro fator aqui, a outra variável que você tem que analisar aqui, dentro da formação de preço, é o seu custo fixo. E o seu custo fixo também entra ali o seu prolabore. Tá vendo? Então, só para você ter uma noção, não tem como você precificar sem analisar. Como que você pode fazer? Você lista ali todo o seu custo fixo, tá? Encontra ali um percentual e joga lá na sua precificação. Então, a fórmula da precificação é isso. E a 4 variável é a margem. Então, você vai colocar uma margem que ela tem que contemplar tudo isso que eu estou falando para você. Porque muitas vezes, o que a gente vê na prática? A pessoa pega um produto de 50 e fala, eu vou jogar tantos por cento. E esquece dessas outras variáveis. Então, fechando aqui a sua pergunta, custo variável sobre venda, custo fixo e a sua margem. Aí você vai ter segurança com a sua precificação, beleza? Então aí eu questiono aí, respondo, né, a sua dúvida aí de como você ter segurança para você ter aí a sua formação de preço, tá? E aí, uma outra dúvida aqui muito bacana que colocaram aqui, como estipular o valor do meu salário como empresário, né? Então foi uma ótima pergunta. Então bacana, essa dúvida aí é uma dúvida muito recorrente, tá? Que as pessoas têm. Quanto que a empresa tem que me pagar? Qual que é o meu prolabore ideal? E aí eu quero falar para você o seguinte, primeira tarefinha que você tem que fazer, tá? Você tem que pegar e fazer um levantamento de quanto que você precisa para o mês. Então você vai colocar ali, que a gente chama de orçamento familiar. Se você quiser entender um pouquinho sobre orçamento familiar, eu também tenho um vídeo no meu canal que eu explico. Assiste esse vídeo que você vai ver lá todas as categorias que você precisa ir atrás. Então você vai colocar lá todos os seus gastos que você tem,
tá? E aí você vai descobrir qual que é o valor ideal de salário, de prolabore, porque o salário seu empresário nós chamamos de prolabore, tá? E aí, vamos supor que você chega a um prolabore de 10 mil. Você olha, fiz aqui todo o preenchimento do meu orçamento familiar e eu vi aqui que eu preciso de um prolabore de 10 mil. E aí? Aí você vai lá e faz uma projeção dentro do seu demonstrativo de resultado, dentro do seu fluxo de caixa. Você sabe para quê? Para você ver se a empresa comporta esse pagamento do seu prolabore. Porque o que acontece? Muitas vezes o empresário quer ganhar 10 mil, mas muitas vezes a empresa não consegue pagar para ele os 10 mil. Tá vendo só que o quanto isso é perigoso? Então, respondendo a sua pergunta, o prolabore ideal, você tem que ajustar a realidade sua, pessoal, com a realidade da sua empresa. Aí você precisa ver os números da sua empresa. Você precisa ver se a sua empresa está dando lucro. Muitas vezes você quer um prolabore de 10 mil reais, mas a sua empresa não está no momento. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no seu orçamento familiar e fazer um ajuste. Porque se a empresa não consegue te pagar 10 mil, você não pode tirar os 10 mil. Por quê? Porque se você continuar, você vai estar descapitalizando a sua empresa. Ok? Então fica aí a dica. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu tenho aqui mais uma dúvida, né? Bom, como que eu faço com o lucro das vendas, né? Então essa aqui foi uma pergunta que colocaram aqui. Bom, lucro das vendas, né, é diferente do lucro líquido da empresa, né? Então eu quero deixar aqui, você que perguntou aqui, essa diferença, né? Então olha só. Quando você coloca aqui lucro da venda, o que é um lucro da venda? Lucro da venda é quando você pega ali o valor do seu produto. Exemplo, você tem um produto de 100 reais, você teve o custo variável dele, ou seja, você pagou 50. Então você tem um lucro bruto de 50 reais. Então se você perguntou aí para mim, o que eu faço com essa diferença? Você vai atrás ali de todo o percentual que você tem de custo fixo, que inclusive está o seu prolabore lá, e vê se realmente está sobrando um lucro líquido para você. Então essa é a primeira dica. Agora, pegando o gancho dessa sua pergunta, que talvez você possa olhar e ter um entendimento de lucro líquido, você pode fazer o seguinte. Dentro de uma ferramenta demonstrativa de resultado, você pega ali o faturamento, né, que é todo o valor que você vendeu, você diminui o seu custo variável, o seu custo fixo, e aí você encontra ali também um lucro das vendas, né, que você pode chamar. Só que nós chamamos isso de lucro líquido. E aí o que você tem que fazer com esse recurso? A primeira vale para duas perguntas que eu respondi aqui, a questão do capital. Você não pode pegar simplesmente esse recurso e tirar da empresa. Você tem que analisar o valor do seu capital de giro. Então essa é a questão. Beleza? Bom, então eu consegui aí, né? Até o momento aqui o pessoal não trouxe, né, não teve nem mais uma dúvida, tá? Até o momento, então, eu espero ter contribuído aí, tá? Eu quero agradecer em especial a todos vocês que participaram aí dessa live, desse bate-papo, tá? Eu estou aqui dentro de um planejamento aqui com o meu marketing de sempre a gente estar aqui nesses momentos de bate-papo, tirando algumas dúvidas, né? Então você que me acompanha aí no Instagram, fica atento que sempre a gente vai estar aí tendo esses bate-papo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Um agradecimento especial a essas 5 empresárias que me compartilhou aí essa dor, que me autorizou aqui a compartilhar aí com todos vocês e vocês que também contribuíram aí com essas dúvidas, tá? Gente, então eu vou finalizar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha agregado aí para você, tá? Esse conteúdo, depois eu vou estar disponibilizando ele lá no meu canal e espero ter em outros momentos aí com você, tá bom? Um forte abraço, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Até mais.